Olha, eu tô aqui com essa mãe. A gente está sentadinho aqui porque não sei se vocês lembram daquele acidente que teve lá naquela ponte no Quixadá, que o carro de um pastor tombou na ponte, ficou de ponta cabeça lá. Ela é uma das vítimas e por conta daquele acidente ela está na cadeira de rodas. Mas infelizmente, além de todo esse problema, ela está com um problema agora ainda muito pior e que envolve a filha adolescente dela de 15 anos que está aqui do nosso lado. Ocorre que no último domingo, penúltimo na verdade, madrugada de domingo para segunda, dia 22 para o dia 23, a filha dela de apenas 15 anos, que é fruto de um outro casamento, do primeiro casamento, é a filha mais velha dela, de apenas 15 anos, foi estuprada pelo próprio pai. É isso mesmo. Não foi pelo padrasto, não foi pelo tio, não foi pelo avô. Não foi por um estranho. Ela foi estuprada pelo próprio pai. Esse indivíduo que você está vendo aí, Jones Nogueira de Assis, 33 anos de idade. Johnny Nogueira de Assis, 33 anos de idade, que depois de ter uma briga até com a atual esposa, de ter tido a amante ligando para a atual esposa, dizendo que estava com ele, uma confusão, acabou sobrando para a filha dele, que estava com a madrasta no momento em que ela recebeu a ligação da amante. E depois, quando já estava vindo para a casa da mãe, voltando para a casa da mãe, acabou encontrando o pai na rua de casa e o pai a fez entrar no carro com um amigo. E depois que ele estava com esse amigo, segundo informações da vítima, eles foram para um bar. O pai começou a beber, na verdade já estava bebendo, continuou bebendo. Isso ainda no domingo de noite. De acordo com a adolescente, ele teria bebido em vários locais e teria forçado ela a beber também. Que ela estava com o pai, que ele era responsável, que liberava e que ela podia beber e a fez beber. Num dado momento, eles foram levar o amigo da adolescente que estava com eles. E foi a partir daí que a vida dessa jovem de apenas 15 anos e a vida da mãe virou um inferno. A informação é de que ele teria dito que estava cansado, que não queria ir para casa discutir, porque tinha confusão com a atual esposa por conta da amante que tinha ligado para ela. E por conta disso, ele disse para a filha que precisava descansar e ia entrar no motel. A filha não viu problema nenhum. Nunca viu o pai como um homem qualquer ou como um garoto que ela se apaixonasse. Era normal, era comum. Nunca tinha acontecido absolutamente nada, segundo ela, e nem tinha nenhum indício. Pelo contrário, pelas fotos que a gente viu aqui, pela conversa, ela idolatrava o pai. Só que dentro desse motel foi que tudo começou. Eu vou conversar com os detalhes ainda com a jovem, porque, na verdade, nem tem como a gente saber muito detalhes, porque, segundo informações dela, vou conversar com a mãe aqui, ela disse que numa das cervejas que ela tomou dentro do motel, ela sentiu algo estranho e, a partir dali, o corpo dela começou a adormecer. Isso. Ela conta, né? Reconta que a partir desse momento que ele deu essa última cerveja para ela, que obrigou ela a tomar, ele mesmo colocou na própria boca dela, o corpo dela adormeceu e ela começou a sentir uma coisa bem diferente, né? Que ela nunca tinha sentido. Como foi que você descobriu que tinha acontecido isso com a tua filha? Que horas ela entrou em contato contigo e o que ela falou? O horário era mais ou menos 7h23 da manhã. E aí ela mandou uma mensagem, né? Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Mãe, me perdoa. E aí eu já notei que tinha acontecido algo diferente, né? Porque sempre pela manhã ela mandava mensagem quando estava com o pai dela, mas era mandando bom dia, procurando saber como é que eu estava, né? E aí eu falei, o que aconteceu, o que aconteceu? E ela respondeu, o meu pai me abusou. Nesse momento eu acho que abriu um buraco assim no chão, e que eu queria me enfiar, né? E aí eu falei, onde é que você tá? Que a gente vai te buscar, a gente vai te buscar. E aí o celular dela caiu de bateria. E a gente ficou ali no desespero durante mais ou menos uns 15 minutos, até eles virem deixar ela em casa, né? A madrasta vem deixar ela em casa. O detalhe é que depois de fazer o que bem entendeu com a filha, e aí quando eu digo aqui o que bem entendeu é porque o que você imaginar de tipo de sexo, ele praticou com a filha. Praticamente inconsciente. Sexo vaginal, sexo anal, que você imaginar. Esse monstro fez com a própria filha. Saindo do local,
ela contou para a mãe que ela ainda estava, não lembrava direito, estava dentro de um carro. Ele não deu conta de chegar na própria casa e parou em um posto de combustível. Depois que outras pessoas foram, conseguiram falar, o fato é que ela conseguiu chegar na casa da madrasta de volta. Foi a madrasta quem a trouxe para cá. Só que, segundo informações, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo sido corneada e a amante dela ter ligado para o marido quando a filha ainda estava lá, foi o que acabou ocasionando que a menina acabasse indo parar dentro do carro do pai, acontecesse tudo isso, mesmo com tudo isso, segundo informações, parece que a própria madrasta, ou seja, a atual esposa, fugiu com ele. Fugiu. Ela veio deixar minha filha em casa, né? Também entrou chorando muito, pedindo desculpa, que ela não tinha culpa. Aí eu abracei ela, a gente sempre teve uma relação muito boa. Falei para ela que ela não tinha culpa, mas que eu precisava que ela fosse para a delegacia comigo, porque não ia ficar assim. E aí ela sentou no sofá e ele começou a ligar para ela, dizendo que iria se matar. E aí a gente começou a perceber que ela andava de um lado para o outro. E num piscar de olhos, ela disse, eu tenho que ir atrás do meu marido. E até hoje. Olha, como eu falei, tudo isso aconteceu na madrugada do dia 22 para o dia 23, de domingo para segunda, da semana passada. Todos os procedimentos foram realizados na delegacia do menor, na delegacia lá da mulher, na DEAM. Ela passou por todo aquele protocolo de injeções, de medicações, passou por exame de corpo de delito no IML, passou por tudo que tem que passar quando sofre esse tipo de situação, o que é um constrangimento terrível, o que é doloroso. E apesar dela ter 15 anos, eu observo aqui que ela é uma menina magrinha. Ela é magra, ela é alta, bonita, mas ela é magrinha. Ou seja, nem que ela tentasse, ela iria conseguir ter algum tipo de reação. Só que além, o que agrava tudo isso, pelo que nós estamos observando, é que além dele obrigar uma menor a beber, sendo sua própria filha, ele provavelmente drogou essa adolescente de alguma forma, porque ela afirma categoricamente que estava com o corpo todo dormente. Você lembra de alguma coisa do que aconteceu dentro do motel? Lembro, eu cheguei no motel, ele falou, fica à vontade. Fui e subi no banheiro de cima. Como eu tava fora de casa, eu tava o dia todo sem tomar banho. Então eu tava agoniado, meio que suado, então fui, tomei um banho. E aí ele tava deitado na cama. Desci com a minha roupa mesmo e entrei pra banheira. De roupa mesmo na banheira. Mesmo. E aí ele entrou, tirou o short, ficou só de cueca, até aí tudo bem, porque era normal, tipo, já era costumeiro e eu nem via meu pai como homem. Pra mim era meu herói e era normal. Aí a gente começou a conversar e ele desceu com uma cerveja. Aí eu falei, não, eu não quero mais não, eu tenho um exame amanhã e aí o senhor vai ter que fazer esse exame comigo, a gente vai ter que acordar cedo. Ele falou, menina, bebe aí, não sei o que e tal. Comecei a beber. No que eu começo a beber, que eu começo a dar goles nessa cerveja, a primeira coisa que eu percebi é que essa cerveja não estava amarga. Pra mim, amargava muito e não estava amarga. Com um tempo, 5 minutos depois de que eu dei o primeiro gole, meu corpo começou a tremer muito, como se eu tivesse com muito frio, os meus dentes rangiam. E eu comecei a perder o controle de mim, o senso, o meu corpo começou a adormecer e eu comecei a desmaiar. Então, do ato em si, você... Tenho poucos flashes, mas é muito ruim toda vez que eu vou deitar, toda vez que eu vou dormir, toda vez que me falam o nome dele, eu começo a ter flash, os flashes que eu lembro começam a passar na minha mente, é horrível. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, você disse ele era meu herói, você nunca imaginou passar por isso com teu pai? Não, nunca. Desde pequena, a gente sempre esteve muito junto, de conversar sobre tudo, de tudo mesmo que eu começava a namorar, eu ia lá e falava, pai, tô namorando com fulano, apresentava pra ele, a gente saía junto, ia pra casa dos meus avós, então nunca imaginei, nunca. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave, muito grave, é de uma gravidade, é de um absurdo que eu, como mãe, eu não consigo conceber isso também. Esse criminoso está foragido, tá? Elas já conseguiram a medida protetiva contra ele, está sendo investigado, a delegacia está investigando, deve sair a prisão preventiva dele muito em breve.
Mas os relatos são chocantes. E essa menina passou por todos os procedimentos que foi confirmado o abuso. O objetivo dessa mãe é para que este indivíduo que você está vendo aí nessa fotografia, presta bem atenção na cara desse cara. Jones Nogueira de Assis, 33 anos de idade. Este homem estuprou, abusou, drogou e estuprou a própria filha cerca de uma semana. E ele está foragido. E segundo informações, ele está foragido junto com a atual esposa, que é esta mulher que está do lado dele. Qual é o nome dela? Cauane. Segundo informações, o casal está junto. Porque a informação é de que a Cauane teria, inclusive, dito para uma filha de apenas 7 anos, só comunicado que tinha que ir embora para outro estado. A justiça está fazendo a parte dela. Mas é o momento de nós nos unirmos para denunciar este indivíduo. Porque ouvi de uma filha, ele era meu herói, eu nunca nem vi meu pai como homem. Para mim, normal se ele tivesse de cueca e eu entrei na banheira de roupa e tudo. É uma menina de 15 anos. E este imundo fazer tudo o que fez com a própria filha. Estava com o amante, brigou com a esposa e estuprou a própria filha. Justiça para essa situação. Porque é um absurdo a gente ter que noticiar esse tipo de coisa. E ainda pedir ajuda para a população para identificar esse energúmeno aí, Jones Nogueira de Assis, que estuprou a própria filha na madrugada do dia 22 para o dia 23. Na madrugada, na verdade, já da segunda-feira, porque já tinha passado de meia-noite, então, do dia 23. Tudo que você quer que justiça seja feita e ele seja preso. Isso. Tudo que eu quero é a justiça. Como eu disse para ele, que ele ainda me ligou, depois que a minha filha chegou em casa, eu falei assim para ele: não se preocupe, porque a justiça vai ser feita. De qualquer forma, ela vai ser feita. Se você é mãe, né, e você sabe o que eu estou passando, se você já se sentiu assim, ou então se você nunca quer que isso aconteça com a sua filha, vamos diminuir mais um imundo desse no meio da rua, que poderia ser a sua filha, não a minha, mas a sua. Eu quero ele de trás das grades. Eu quero ele sofrendo o que a minha filha sofreu. Muito mais ainda. Porque o que ele fez não foi com qualquer uma, não. Porque ele é acostumado a ter várias mulheres, mas foi com a própria filha. O que é um absurdo muito grande. A menina, ela está passando por todos os procedimentos de acompanhamento psicológico, sabe, de orientação, porque é necessário. São traumas como esse que podem simplesmente acabar com a vida do indivíduo, mas eu creio, em nome de Jesus, que não vai ser o caso dela. Que ela está tendo acompanhamento certo. Ela, pelo que eu vi, tem uma ótima relação com a mãe que está ali e está apoiando. Mas é necessário que a justiça seja feita e que esse cara, Jones Nogueira de Assis, seja preso e que nunca mais volte a estuprar ninguém. Não sabemos se é o primeiro caso, mas o indivíduo que tem coragem de fazer isso com a própria filha, drogar e estuprar, tem coragem de mamar em onça, meu amigo. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E eu espero que eu mesmo venha noticiar a prisão deste rapaz.